E nós recebemos com muita honra e alegria aqui nos estúdios da Capital FM o presidente da Associação Mato Grossense de Magistrados, o juiz José Arimateia. No instante em que Mato Grosso está virado aí de pernas pro ar naquilo que chamam de conflito entre os poderes. Entre Executivo e Judiciário, entre Ministério Público e Judiciário. Existe esse conflito, doutor Arimateia? Bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, ouvinte da Capital FM. Na verdade, eu tenho dito, né, em algumas oportunidades, que esse conflito, se existia, é uma coisa aparente, não é? Porque o que nós temos observado internamente, né, digamos assim, nos serviços internos dos poderes, tanto executivo, naquele ponto onde ele tem interseção com o serviço do judiciário, a harmonia tá total, tá tudo funcionando, o diálogo não tem nenhum tipo de interrupção, quer dizer, aquelas ações conjuntas que envolvem executivo, judiciário, o próprio Ministério Público, tá tudo funcionando normalmente, e parece que existe uma celeuma a respeito disso aí, né, de que existe esse conflito e tal, mas é mais um conflito aparente, né, e em razão de uma situação, um fato pontual, não é, e que gerou realmente uma questão polêmica, né, porque tem envolvido altas autoridades do executivo, e isso aí obviamente gera polêmica, né, mas nada que seja classificado como um conflito, digamos assim, um atrito institucional entre poderes. Eu também tive a oportunidade de dizer aqui que o fato de um desembargador ter mandado prender ex-secretários de Estado e até secretário de Estado não significa que há conflito entre os poderes. Significa que... Mas, entretanto, como diria nosso amigo Jaime Campos, todavia, o presidente da Associação Mato Grossense dos Magistrados tem tido um pouco de trabalho, né? Em colocar notas públicas para defender a posição do desembargador Perry, o Ministério Público atacando o desembargador Perry, enfim, essa crise ela é uma crise real, não é só, que pelo menos é uma crise pública, né? Há uma troca de posições aí, de afirmações, enfim, doutor Arimateia, como é que o senhor se posiciona nesse sentido? Olha só, a denominada harmonia entre os poderes não quer dizer que os poderes vão andar abraçados e aos beijos e abraços 100% do tempo, não é? O Ministério Público não entra aí na classificação de poder, né? É uma instituição respeitada, etc e tal. E esse relacionamento judiciário-Ministério Público sempre foi muito bom, não é? Temos problemas pontuais, temos sim, por quê? Porque a própria atividade de cada um envolve algumas situações. Um promotor pode requerer alguma coisa, o juiz pode indeferir um pedido do promotor, julgar improcedente uma ação. Isso aí, obviamente, em casos pontuais, gera esse tipo de quase atrito, né, entre aspas. Essas questões que o senhor citou, elas são, obviamente, fazem parte do processo jurídico, enfim, do juiz indeferir, do Ministério pedir ou deixar de pedir, enfim. Mas tem uma situação bastante conflituosa no que diz respeito à atuação do desembargador Perry, né? Contrariando o Ministério Público, enfim, e o Ministério Público externando isso de maneira pública, de maneira na imprensa, através de mídia, tanto é que o senhor mesmo assinou nota fazendo a defesa pública do desembargador Perry. Sim, olha só, por quê? Porque o que a Associação do Ministério Público e o Turim, ele tá no papel dele, defendendo a instituição, né? Defendendo os seus colegas de Ministério Público, não é? Esse é o papel de um presidente de associação também, não é? O que ele tem colocado é que ele traz a público regras que não se aplicam a esse caso do que a mídia está chamando de Grampolândia Pantaneira. Não se aplica ao inquérito policial comum, não é? Nós não temos um inquérito policial, nós temos um inquérito judicial, que é aquele inquérito policial que se desenvolve nos tribunais quando os investigados são pessoas com
prerrogativa de foro, um foro privilegiado, não é? Que no caso dessa investigação envolve magistrados, envolve secretários de Estado, e essas pessoas, eles têm foro privilegiado no Tribunal de Justiça. E como é que funciona isso aí? Desde o início da investigação, é sorteado um relator, um membro do tribunal, para presidir o inquérito policial, o inquérito judicial, não é? Esse relator, ele faz às vezes de juiz e também de delegado de polícia, de presidente do inquérito. É isso que acontece nos tribunais superiores, em todos os tribunais, quando se investiga a questão do foro privilegiado. É isso que acontece no Supremo, onde o ministro Fachin é relator desses inquéritos aí da Lava Jato. Quer dizer, o juiz, ele faz um misto de magistrado e também de delegado de polícia, ele determina a diligência, não é? Mas o Ministério Público não concorda com essa tese, com esse formato de... Não concorda, mas está na lei. Não é, se a lei não serve, vamos mudar a lei, mas enquanto existir a lei, vamos cumprir a lei, não é? Se existe um inquérito judicial para apurar isso aí, porque não se concebe, por exemplo, de a pessoa ter um foro privilegiado e a investigação começar lá na delegacia de polícia. Então, para que foro privilegiado, não é? O foro privilegiado exige que a investigação desde o início seja conduzida pelo juízo competente. E o juízo competente para processar, para investigar, para julgar magistrados, promotores de justiça, secretário de Estado, deputados estaduais, é o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, é o tribunal, e lá foi feito do jeito que tem que ser feito, na forma do regimento interno do tribunal. Foi sorteado um relator, foi o desembargador Orlando Perril sorteado, e ele está realizando o trabalho dele. Tudo muito simples, entendeu? Agora, se de repente aparece indícios, indicativos de que há envolvimento de membro do Ministério Público, a partir daí é que houve essa celeuma toda, e que diversos membros do Ministério Público, né, lá no Nordeste a gente chamaria de latomia, não é? Aquela canção repetitiva, né? Tá nulo, vai ser nulo, tá tudo nulo, vai ser anulado, tá tudo nulo, todo dia é assim, tá nulo, é tudo nulo, o relator é suspeito. Aquele mesmo discurso, Antero, Mauro, você deve lembrar, Mauro, aquele mesmo discurso há algum ano e meses atrás, que era realizado com relação às ações da doutora Selma. Todo dia era uma exceção de suspeição contra a Selma, todo dia, não é? O Silval Barbosa, o Riva, todo mundo entrava com exceção de suspeição, vinha a público alegar fatos de que a Selma era suspeita, de que isso e aquilo. Esse discurso, infelizmente, está sendo o discurso do Ministério Público hoje com relação ao desembargador Orlando Perril. Respeitadas as devidas proporções, claro. Mas quem acompanhou aqueles fatos pode rememorizar e vai ver que o discurso é muito semelhante, entendeu? Quer dizer, aquela prática de se ignorar a decisão e querer atacar a pessoa do juiz. Isso aí é muito ruim. Esse lado aí é ruim. É por isso que está havendo esse embate, né? Mas esse embate e essa situação revela também uma questão corporativa, né? Uma queda de braço que tem um fundo de posição corporativa, né? Acaba caindo nisso aí. Mas só falta o Ministério Público agora defender bandido, porque o desembargador Orlando Perril mandou prender, né? Não, agora vamos defender esses caras aí. Só falta isso. O Ministério Público aqui está caminhando para uma situação meio complicada, né? Nesse caso da Campolândia ficou muito complicada. Muito ruim a posição do Ministério Público, né? De não investigar, de não querer investigar. Uma situação muito de não querer investigar. O Ministério Público, nós fomos olha, eles conclamaram e nós, iguais palhaços, fomos à rua, vestimos aquela camiseta PEC. Contra a PEC, né? 37, PEC 37, para defender o direito deles de investigarem. Agora eles não querem investigar. Eles não querem investigar. E essas coisas do Ministério Público, de falar assim, não, o GAECO já investigou e constatou que não tem nada. Pelo amor de Deus, o suspeito é o GAECO. Aí o GAECO vai investigar a si próprio, fica bom demais, mano. Assim fica bom demais. É verdade. Quer dizer, o Ministério Público cobra a transparência de todo mundo e é preciso que ele seja transparente. Olha, eu tenho o maior apreço pelo Ministério Público, fui deputado constituinte, votei a favor de todas as garantias do Ministério Público e não me arrependo. Acho que o Ministério Público tem enormes serviços prestados à nação. E aqui em Mato Grosso, o Ministério Público é fundamental para que toda a turma do Silval fosse para cadeia. A gestão do Dr. Paulo Prado colocou muita gente na cadeia. Agora é preciso o seguinte: tem acusações injustas sobre membros do Ministério Público, nenhuma delas feita por membros do Judiciário.
Quem falou besteira sobre membros do Ministério Público, se é que é besteira, foi o Coronel Lesco, numa gravação, numa interceptação, né? Agora, se isso não é verdade, tem que partir para cima do Lesco, não partir para cima do Judiciário. Mas nós vamos continuar perguntando o seguinte: o Ministério Público não tem feito pedidos em relação aos civis. Em relação aos militares, ele até tem pedido para condenar. Por exemplo, o próprio Coronel Lesco foi o próprio promotor de justiça, o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mauro Curvo, quem pediu a prisão do Lesco, né? Essa questão dos civis, o Ministério Público está certo, tem que esperar compartilhar os dados do STJ, porque o que o Ministério Público alega é o seguinte: o Mauro Zac protocolou um ofício no Procurador-Geral da República, foi encaminhado pela Procuradoria-Geral para o STJ, há um ministro do STJ designado. Portanto, eu só posso investigar qualquer membro em relação a esse fato na hora que ele compartilhar essas informações. E tem atuado assim em relação aos civis. E atua diferentemente em relação aos militares, porque há um código de processo militar diferente. E tem atuado assim em relação à delação do Silval, inclusive no que diz respeito à improbidade administrativa. Pois é, inclusive no que diz respeito à improbidade, que não há foro. Não há foro da improbidade. E o Ministério Público insiste em não investigar aqui a delação do Silval Barbosa. O que o senhor... Veja só, Antero, pode falar sobre isso? Qual que é a causalidade, por exemplo, de uma fraude no protocolo com grampo? A fraude do protocolo, na verdade, está provada que houve. Na verdade, foi para esconder um ofício do Mauro Zac sobre os grampos. Foi uma fraude praticada pelo Estado. E isso já ficou provado na apuração do próprio Estado. Por que o Ministério Público não pode denunciar isso, cara? Não pode denunciar protocolo e vai esperar desmembrar negócio de grampo telefônico para poder denunciar o protocolo? Essas coisas que, como cidadão, a gente fica meio indefeso. Daqui a pouco queremos saber quem é que nos protege do Ministério Público. Olha só, o Ministério Público efetivamente denunciou, não é, alguns policiais militares numa primeira ação penal envolvendo essa questão das interceptações telefônicas ilegais, né, clandestinas. Essa ação penal já está em andamento no tribunal. E essa questão do esperar alguma manifestação, desmembramento, alguma compartilhamento de provas do Superior Tribunal de Justiça não se sustenta, porque pelo que nós sabemos, pelo menos aqui nesse inquérito judicial em andamento no Tribunal de Justiça, não se investiga pessoas com foro privilegiado no Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o governador não é investigado. Não é investigado, eu já falei, isso fica bem claro. Todo mundo sabe que o governador não é investigado. Embora tentem todos os dias colocar o governador nessa situação, né? Não, tem gente ligada ao governador que é colocado. Não, mas aí são uns loucos, né, Mauro? Fala que o governador está sendo investigado, né? O governador não está sendo investigado em Mato Grosso. Sim, com certeza. Se houvesse algum indício contra a pessoa do governador, com certeza esse inquérito já teria sido remetido ao Superior Tribunal de Justiça. Ainda que a denúncia de Mauro Zac tenha ido para a Procuradoria-Geral da República. Sim, mas essa não veio para o Perri. A denúncia do Mauro Zac foi direto lá. Sim, esses fatos do Dr. Mauro Zac não integram essa investigação que está sendo desenvolvida aqui no Tribunal de Justiça, né? Por que está no Tribunal de Justiça? Eu volto a dizer, porque estão sendo investigados magistrados que teriam deferido esses pedidos de interceptação telefônica, né? Para ver se existe alguma ilegalidade, algum ato, desvio de conduta, não é? Estão
sendo investigados secretários de Estado, ex-secretários e atuais secretários, que têm foro privilegiado, por isso que a investigação está no Tribunal de Justiça. Se não houvesse envolvimento, em tese, de magistrados, né, investigação de magistrados ou de secretários, isso aí sim nós teríamos um inquérito policial que estaria no juízo criminal de primeiro grau. Muito simples, mas eu não sei porque toda essa celeuma, não tem o que se esperar do Superior Tribunal de Justiça. Se o Superior Tribunal de Justiça for investigar, ele vai investigar somente o governador. Eventualmente, se surgir algum fato que indique a participação direta ou indireta do governador do estado. Não é que até agora não existe isso aí, não é? Por enquanto, o Superior Tribunal de Justiça quer nos parecer que não vislumbrou nenhum indício, início de prova que possa apontar para a pessoa do governador. Por isso que o STJ não está se movimentando, ele está acompanhando os fatos, tal, porque até agora não surgiu nada, não temos nada, entendeu? O que nós temos é contra secretários, ex-secretários, a investigação envolve 2 ou 3 magistrados também, isso aí o tribunal tem né, nas sessões do tribunal tem sido dito isso aí. Por que, que o judiciário investiga o próprio judiciário, quer dizer, investiga o magistrado, enfim, todo mundo, e não pode investigar o Ministério Público? Pois é, o judiciário pode investigar o Ministério Público, não. Sim, caso, olha só, os promotores de justiça, o foro deles é no Tribunal de Justiça, igual o juiz. Quem investiga é o Tribunal de Justiça. Quer dizer que se houver uma investigação contra um promotor, se aparecer promotores vai haver um inquérito judicial, igual esse aí, inquérito judicial, que vai ser distribuído por um relator no Tribunal de Justiça e vai tramitar esse inquérito judicial até o oferecimento de uma ação penal ou não. Não, mas peraí, já há um inquérito judicial na questão dos grampos. Sim. E há uma gravação do Coronel Lesco, feita pelo Tenente Coronel Soares, que virou delator e colaborador dessa investigação judicial, onde mostra, quer dizer, não é que prova não, ele fala, pode ser um boquirroto, pode ser que ele esteja tentando demonstrar a influência, mas ele fala que tem 2 membros do Ministério Público que estão firmes com ele, que é o Procurador-Geral de Justiça, o Mauro Curvo, e o agora procurador, era promotor, virou procurador, foi promovido depois da denúncia, o Marcelo Ferro. Essa denúncia é sobre os grampos. Precisa escolher novo relator lá? Não precisa. Por quê? Porque são fatos conexos com a investigação já em andamento. Com a investigação. Aí, nesse caso, o desembargador Perry pode mandar investigar os membros do Ministério Público? O procurador-geral, não. O procurador-geral, o foro dele também é no Superior Tribunal de Justiça, igual que é os desembargadores, entendeu? Mas se houver o envolvimento de membros do Ministério Público, né, sem foro no Superior Tribunal de Justiça, o foro competente é o Tribunal de Justiça, tal como é o foro competente para investigar os juízes, entendeu? Eu concordo contigo, eu acho até que é um blefe, foi um blefe do Coronel Lesco, né? Para talvez arregimentar, né? Convencer o outro coronel lá, o Soares, né? Que eles estão protegendo. A praticar aquelas ações do interesse do grupo, entendeu? Pode ser, eu acho que é um blefe, eu tenho certeza, quase certeza que isso aí é um blefe, não é? Mas isso aí praticamente, no que diz respeito à investigação já em andamento, o que altera o quadro é que se houver algum indício, né, se surgir alguma coisa mais séria do que esse potencial bife aí, essa informação do Lesco, que o Lesco teria dito isso aí sim seria o caso também desse processo ser mandado ao Superior Tribunal de Justiça, não é? No caso de envolvimento do Procurador-Geral de Justiça. Entendeu? Que até agora não houve nada a não ser essa. Aliás, o Procurador-Geral de Justiça, numa atitude muito decente, muito correta, aliás, eu reputo o Mauro Curvo um homem correto e decente. Ele pediu ao Ministério Público Federal para investigar os 2 promotores. Ele já pediu. Ele mais o Ferro. Ele pediu. Ele tomou a iniciativa. Mas olha, de pedir. Agora, o senhor falou aqui que magistrado está sendo investigado.
quais magistrados estão sendo investigados? Não, nós temos os magistrados que num primeiro momento teriam concedido essas interpretações. O juiz concede, mas ele concede a pedido de alguém, ou da autoridade policial ou do Ministério Público. Provavelmente. Sim. Então essa enxurrada de pedidos que tem aí e que foram, já se sabe pelo menos em 4 situações, 4 grandes operações, tem pedidos de prisão em que aconteceram escutas ilegais. Não é só o magistrado, ou o magistrado de boa fé. Não, o magistrado decidiu sobre o que alguém pediu. Do pedido de alguém. Sim, o magistrado não ia decidir da cabeça dele, de ofício. Fui juiz da vara do crime organizado, né? Nós tínhamos diversas operações, diversas interceptações em andamento, muitas interceptações. 50 ou mais interceptações, e os pedidos de prorrogação de prazo eram praticamente diários, às vezes mais de um por dia, e a quantidade de telefones eram 200, 300 linhas, entendeu? E humanamente possível o juiz, e nem tinha como você verificar, por exemplo, naquele caso a famosa quadrilha de saidinha de banco, lembro que aqui estava terrível, né? Que foi a minha última sentença na vara do crime organizado, 42 réus, 27 fatos, e a sentença deu mais de 300 autos. Escrevi um livro nesse processo, deu muito trabalho. Vinham 300 números e tinha que ser ali, decidir, porque se não fizesse em 24, 48 horas, e o prazo da lei é 24 horas, diga-se de passagem, o investigado já mudava o número do telefone, mudava o chip, mudava o e-mail, aqui já não servia mais. Quer dizer, quem trabalha com interceptação telefônica, juiz, promotor, delegado, sabe o quanto isso aí tem que ser rápido. Não é à toa que a lei fixa o prazo de 24 horas para o juiz decidir se defere ou indefere, entendeu? Quer dizer, a correria é muito grande, não é? Quem está ali na fervência do caldeirão ali, só quem está ali sabe como que funciona isso aí. Quer dizer, a possibilidade do juiz ter sido induzido em erro é praticamente de 100%. Mas quem que pediu? Foi quem que pede? O Ministério Público pede ou a autoridade policial também pode pedir? Sim, é o que está na lei. Porque quando eu falo Ministério Público, estou falando do GAECO, principalmente do GAECO, que tem uma atuação mais policial do que tudo, né? Ela tem uma característica de investigar, né? É o braço de investigação do Ministério Público, na verdade, né? Então é por isso que é possível, não se pode descartar a possibilidade de algum. Por exemplo, aquele caso que começou em Cáceres, né? Parece que o primeiro fato que veio à tona foi em Cáceres. Era uma investigação que envolvia um inquérito policial militar, desvio de conduta de policiais militares lá na região de fronteira, com traficantes e tal, não é? Isso aí começou lá em Cáceres, não é? E era um inquérito policial militar que estava em andamento aqui na Polícia Militar, presidido à época, o coronel Zaqueu. Quando começou tudo, né? Quer dizer, dentro do inquérito policial, na forma da lei, tudo certinho e tal, e a partir daí que se verificou, né? Acho que o doutor Mauro Zac parece que ficou sabendo, né? Isso, barriga de aluguel. E a partir daí desenvolveu tudo isso que nós estamos assistindo aí. Tá certo. Doutor José Arimateia, o que o senhor acha que vai apaziguar daqui para frente? Qual que é assim? Vai chegar um momento em que o PRI, até agora o PRI tem tomado determinações. Mas não vai chegar um momento que o Ministério Público precisa apresentar a denúncia? Sim, no final vai ser feito um relatório. E se o Ministério Público não quiser fazer nada? E vai para o Ministério Público, né? Se o Ministério Público não quiser apresentar, não oferecer a denúncia, não tem crime. O discurso da nulidade. Ele vai pedir o arquivamento. Né? Se ele não quer oferecer a denúncia, ele vai ter que pedir. Só tem duas situações. Ou ele pede novas diligências, né? 3 situações: ou novas diligências, ou arquivamento, ou oferece a denúncia. Né? Se ele não oferecer a denúncia, ele pedir o arquivamento, poderão as vítimas das interceptações telefônicas, no caso o doutor Patrocínio, a própria deputada Janaína, essas pessoas que foram interceptadas ilegalmente, elas podem apresentar ação penal subsidiária da pública, uma ação penal privada subsidiária da pública, se o Ministério Público não apresentar. Isso aí é uma questão técnica, eu estou falando, não sei se isso vai acontecer. Ação penal privada subsidiária da pública. Tá certo? Dá tempo para mais uma perguntinha? Se eu tiver no grampo, eu vou fazer.
hein? Se eu estiver no grampo, eu vou fazer. Essa ação penal privada subsidiária da pública. Temos tempo mais um minutinho? Temos tempo. Tem mais uma pergunta. Qual é a avaliação da Associação Mato Grossense dos Magistrados sobre a PEC do teto de gastos, sobre a questão do duodécimo, como é que os magistrados estão vendo essa questão de manutenção dos valores do duodécimo nos patamares? Não, parece que já chegaram em entendimento ontem, não foi isso? Isso aí está sendo intensamente negociado, né? Não somente o judiciário, o Ministério Público, sim, todas a Assembleia, está todo mundo sentado ao redor da mesa discutindo há algum tempo já. A associação não tem participado dessa nós estamos acompanhando, né? Isso aí. Mantemos uma conversa constante com o tribunal, com o juiz auxiliar da presidência, e estamos acompanhando essas negociações, né? Nos preocupa porque o Mato Grosso é um estado que cresce 5, 10% ao ano. A demanda por serviços, não é, públicos, ela tende a crescer. Mas o governador conseguiu ontem vitórias importantes. E nós estamos aí torcendo para que haja um consenso, haja bom senso, e que o teto final, nós acreditamos sim que tem que haver digamos assim, uma melhor regulamentação nessa questão do gasto público. Mas o governador conseguiu ontem vitórias importantes, como, por exemplo, reduziu o prazo para 5 anos. Isso foi importante, exatamente deve ser por causa do perfil da economia mato-grossense, né? Ele conseguiu reduzir o prazo para 5 anos, conseguiu destravar a questão do... Reduziu o prazo, você fala, reduziu o período de vigência. Eram 10 anos. Eram 10 anos de congelamento. Então, o próprio governador propôs, ele recuou nesse prazo. Não, ele recuou porque conseguiu junto ao Ministério da Fazenda a autorização. Ele teve em Brasília e ele conseguiu junto uma grande vitória do governador Pedro Taques, política e assim, e diante da robustez da nossa economia. Ele conseguiu reduzir para 5 anos e conseguiu outra grande vitória do governador, de estabelecer o seguinte: a partir de 2 anos aqui para frente, vai poder ter, além da RGA que está garantida, tem um termo técnico que está me fugindo, mas eu vou falar, ganho real de salário. Vai poder voltar a ter progressão de carreira, era o termo que eu queria lembrar. Progressão de carreira. Não é nem ganho real de salário, né? Progressão de carreira, que é uma... isso o texto inicial congelava, né? Até isso congelava. E parece, ontem eu vi isso na Assembleia, que já foi feito o entendimento com os poderes. Tanto é que hoje, no meu comentário, eu conclamei os deputados ao voto. Porque se não votar logo, nós vamos perder... Esse é o grande risco. Nós vamos perder 1,3 bilhão. Isso é grande risco. Eu estou preocupado com o Estado. O Estado somos todos nós. Sim. Né? Nossa preocupação é com a economia do Estado, né? Porque nós todos dependemos. Nós, Mato Grossenses, dependemos do nosso crescimento, da nossa economia. Faz oposição para o Pedro Taques no outro negócio. Nisso aí, não. Nisso aí nós temos que aprovar essa reforma já consensualizada com os poderes e já diminuindo bastante aí. Eu não vou dizer que está eliminando, porque eu não conversei com os sindicalistas, mas com certeza já melhorou bem a vida dos sindicatos. Mas tem uma pergunta aqui. Bom dia, Antero e Mauro. Gostaria de perguntar ao presidente se a forma como o Ministério Público tem agido não leva a crer que só se investiga aquilo que o Ministério Público quer. A Grampolândia não é de interesse da sociedade? Por que não é do interesse do Ministério Público? Pois é, essa imagem ruim que tá ficando, né, doutora Arimateia? Olha só, a Grampolândia é sim no interesse da sociedade. Eu mesmo, enquanto cidadão, eu me preocupo muito, porque é uma violência muito grande, né? Você tá falando do seu telefone com sua esposa, com sua família, amigos, parentes, tal, e tá alguém lá ali na linha te escutando, te violentando. É quase como te dar um tiro, te dar uma facada, às vezes até mais grave, né? Porque é uma violência muito grande na vida privada, na vida íntima das pessoas, né? E grava uma coisinha daquela lá e usa mal usado e você... Sim, né? E tá ali para utilizar uma palavra solta, uma frase fora de contexto para te prejudicar, seja na vida particular, na vida profissional, na vida pública. Quer dizer, isso aí é muito ruim, gravíssimo, muito grave, não é? E nós nos preocupamos muito enquanto cidadão e enquanto magistrados grave, também. Muito grave, principalmente porque praticado por agentes do Estado, né? Sim, por agentes do Estado é mais grave ainda. Né? É uma coisa, uma gravidade das mais intensas. Quer ver o tamanho da gravidade disso? Nós estamos na quinta-feira, né? Hoje, né? Quinta-feira. Na sexta-feira da semana passada, ainda era corregedor da Polícia Militar, o Coronel Pinheiro, que
que é o cidadão que preparou a farda com a câmera embutida para gravar o desembargador Perry. Quer dizer, é a própria instituição da Polícia Militar, pelo amor de Deus. Quer dizer, um cidadão que está lá para corrigir os erros dos outros militares. O corregedor da Polícia Militar estava preparando a farda para gravar o desembargador Perry. Agora tem outra pergunta aqui da Laísse Souza. Laísse Souza é jornalista, é advogada e é mãe do João. Né? Nossa companheira aqui. Nossa companheira aqui. E ela está perguntando se o senhor tem conhecimento se o governador fez ou não a representação que anunciou contra o desembargador Perry. Não temos conhecimento de que essa representação tenha sido iniciada. Pelo menos ao nosso conhecimento, nenhum tipo de notificação para apresentar resposta ou defesa ou algum tipo de explicação perante o Conselho Nacional de Justiça foi recebida pelo desembargador Orlando Perry, pelo menos até ontem. Tá, doutora Arimateia, muito obrigado pela entrevista. Infelizmente, rádio é tempo, o nosso tempo está acabando, né? Eu vou desejar muito sucesso pro senhor à frente da AMAN e que o nosso Corinthians continue ganhando o seu Palmeiras. Lamento, mas na próxima disputa Corinthians e Palmeiras vai dar Palmeiras com certeza lá na casa dos Gambá. Eu agradeço o espaço e nos colocamos sempre à disposição. Tá bom, nós entrevistamos aqui o presidente da AMAN, Associação Mato Grossense dos Magistrados, o juiz e palmeirense José de Arimateia.